Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos esperar um pouquinho, mais uma. Já tem 7 pessoas. Olá, bem-vindos. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui na roda da rede da Todos os Cantos. Hoje é a quinta de histórias de outubro. Alguém só abaixar um pouquinho o som. É dessa quinta de histórias de outubro, que é o espaço-tempo das rodas de fala e de escuta, compartilha de histórias de quem trilhou jornadas transformadoras. E essas trilhas são experiências, aprendizados, mudanças de rota e voltar para casa. Então, são histórias inspiradoras na roda da rede. Hoje o tema é peregrinar, um estado de espírito. Eu não estou vendo aqui quem está entrando, quem não está entrando, gente. Eu vou dar primeiro boa noite aqui pelo nosso Face. Eli, querida, bem-vinda. Eli Isabel, Amanda do Valo, bem-vinda. Cristiane, Maria de Fátima, boa noite. Ana Lang, boa noite. Então, como eu estava dizendo, peregrinar um estado de espírito, mas se a gente for no dicionário buscar o significado do que é peregrinar, ele é um verbo. E um verbo demanda ação, movimento. E peregrinar significa, no dicionário, andar por terras distantes, por um caminho chamado de sagrado. Para o Jean-Yves Leloup, grande filósofo, a felicidade está ao caminhar, mas na maneira que a gente faz esse caminhar. Porque é uma maneira de caminhar como peregrino, que faz nos lembrar que esse caminho que está sob os nossos pés é um solo sagrado. É um caminho que deve ser feito com um caminhar suave. Percorrer, então, o caminho de Santiago é fazer um caminho de renovação, de transformação interior, viajando ao ritmo de outros séculos. É peregrinar. E hoje nós temos 2 convidados que trilharam o caminho de Santiago. A Tati Fico, que fez pela Rota Francesa sozinha, e o Yuri Crema, que fez pela Rota Portuguesa com a sua companheira. 2 rotas diferentes, experiências completamente diferentes, mas mais do que as rotas, ela é um caminho que não deve ser feito como uma corrida. Bem-vindos, Tati Fico e Yuri Crema. Gratidão por terem aceito esse convite. Eu também dou boas-vindas a Isabel Mel, que está como Isabel aqui no Face, que é a nossa facilitadora gráfica desde o primeiro encontro. No final de todo encontro tem uma facilitação gráfica. Queridos Tati e Yuri, gratidão por terem aceito esse desafio, esse convite de estarem aqui no Zoom, no Face, que eu sei que vocês ficam nos bastidores do Face, mas não gostam muito de se colocar. Então, eu super agradeço e a todos os cantos também agradece por vocês virem compartilhar essas experiências tão profundas e pessoais aqui com a gente na Todos os Cantos. A Tati e o Yuri, eles têm trajetórias, né, que saem do mundo corporativo e vão para os seus processos de vida, né, transformando suas vidas ao longo da caminhada deles. A Tati é brasileira, peregrina, pisciana, 40 anos, psicóloga e instrutora de yoga, de meditação. O Yuri é educador, terapeuta integrativo e especialista em saúde mental e atenção psicossocial, especialista em abordagem sistêmica e membro do Colégio Internacional dos Terapeutas. Isso é só um aperitivozinho do que eles são, da que é a formação deles. Mas vamos lá, gente, boa noite. Tati e Yuri, quem são vocês? Vamos lá. Tati. Boa noite.
Obrigada, Laura, pelo convite. Um prazer estar aqui. Minha primeira live, como a gente havia comentado, estava assim, bem resistente para estar aqui, mas foi um presente o seu convite, uma honra estar aqui e dividir também esse espaço com o Yuri e com a Bel. Como você bem falou, eu me sinto peregrina, né? É assim que eu me sinto. Eu acho que uma buscadora, mas também uma encontradora, sabe? Eu me sinto uma jardineira e cuidando, cultivando e cativando. É assim que eu me sinto, que eu me vejo. Agora você, Yuri. Yuri, olha, tem o Alan, seu irmão, está Olha aí. assistindo. Olha só, e a Adriana Freitas também está assistindo. A Irene Pereira Nunes também está assistindo, gente. Opa, vamos lá. Bem-vindo, gente. Maravilha. Oi, todo mundo. Boa noite. Bom, eu só sou o que eu estou sendo agora. Então, um peregrino contando uma história. É tudo que eu sou nesse É momento. tudo que você. Muito bem. Dois peregrinos encontrando uma outra peregrina, que sou eu também, que adoro passear por esses mundos. Aliás, o Roberto Creu me chama de cigana peregrina, né? Viajadora de mundos. E é isso mesmo. Gente, por que a escolha desse espaço geográfico? Por que o Caminho de Santiago? Quer começar, Tati? Gente, isso é uma roda, isso é uma delícia. Vamos Eu lá. não sei dizer. Eu não saberia explicar. Eu sei que houve um chamado. Eu estava na Unipaz Pernambuco, durante um seminário do Cuidado Integral, um seminário da Lídia, e me encontrei com o Manuel Durão, e a gente foi almoçar. Uhum. E ele me falou do caminho. E eu fiquei, nossa, caramba. Eu estava num momento de transição, né? E me tocou muito fundo. E eu falei, é isso. Eu voltei e comprei a passagem. Sem, sem saber. Sem saber. Uau! E, e falei, para mim, eu só preciso da passagem e do primeiro pernoite no porto, que é da onde eu saí. Depois disso, eu só vou seguir o caminho. E a minha companheira foi comigo. Muito E bem. topou, e nós fomos juntos. Essa, assim, não tem muito mais do que um chamado de dentro para fora, muito forte. Mas já é um chamadão, né? Uau. E com você, Tati, como foi? Nossa, muito parecido. Eu também vinha de um processo de transformação, eu era do mundo corporativo, era executiva, era casada, a família esperando anunciar a gestação, e eu decidi que não era isso que eu queria, que fazia sentido. E aí eu precisei tomar algumas decisões, né? Decidi sair do mundo corporativo, decidi me separar, e eu não sabia o que ia acontecer. As pessoas perguntavam: você vai morar fora? E eu falava: não, eu vou morar dentro. Eu já estou há muito tempo morando fora. E aí eu sentia que eu precisava caminhar e eu precisava só de um caminho para eu poder caminhar. Mas eu não sabia que caminho era esse. E foi quando eu esbarrei na história de Santiago, de Compostela. E aí o caminho que chegou para mim foi o caminho francês e em nenhum momento eu tive dúvida. E aí para mim era isso. Eu falei, aí esse é o caminho que eu achei, o caminho que eu preciso para caminhar. E eu também fiz como você, eu comprei a passagem, 4 meses depois estava chegando na França, só que eu não tinha reservado nem nada, né? Eu só comprei a passagem mesmo e fui. E as coisas foram se ajeitando pelo caminho como é, né? Mas foi assim também, foi um chamado de que preciso de um caminho para caminhar. E foi esse. Uau, uau, cada um tem um chamado, né? Eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi falar do Caminho de Santiago foi em 87, no livro do Paulo Coelho, chamado Diário de um Mago, que é a jornada dele. E eu falei assim, meu Deus, mas é muita coragem, sabe? Em 87, a gente está em 2020. Falei, não, eu não tenho coragem de ir sozinha, mas aquela coisa do caminho ficou em mim. Ficou em mim. Um dia eu vou, aí eu falava assim, nossa, por que tanta gente fala do Caminho de Santiago? Meu Deus, mas por que? E falavam demais de Santiago. E aí um dia
eu falei assim, Padre Domingos, vamos fazer uma jornada juntos? Padre Domingos é um sacerdote do Instituto Shalom, da comunidade Shalom, que trabalha o Enneagrama no Caminho de Santiago. Então, chama-se Jornada Enneagrama Santiago. Ele falou, Laura, eu estou criando uma jornada. Você não quer vir junto, usar o caminho como um cenário para a gente trabalhar o Enneagrama? Eu falei, em grupo. Aí eu topo. Então, nós três aqui temos, imagina, de 87 foi a primeira vez que eu fui, foi em 2018. Então, assim, cada um de nós tem um chamado diferente, tem companhias, uma experiência diferente, porque ir sozinha, depois de uma guinada da vida, e Yuri vai com a companheira, que também é uma decisão muito complexa, desafiadora, porque é tudo ou nada, né, Yuri? E em grupo tem um desafio de estar em grupo, né? Mas isso é uma outra questão. E como é que vocês se prepararam de alguma maneira? Houve preparação para essa jornada? Então, esse foi o pulo do meu gato, né? Minha vida antes, ela estava toda num Excel. Então, tudo era planejado, organizado, eu sabia para onde eu estava indo. Só que não, né? E aí, quando eu decidi romper esses contratos, eu também rompi com o Excel, né? Então, eu quis fazer uma viagem sem mapa, sem planejar, sem saber o quanto eu ia andar, sem saber onde eu ia dormir. Eu só queria mesmo caminhar e ser surpreendida pela vida. Então, eu não me preparei fisicamente. Eu descobri lá no caminho que as pessoas se preparavam fisicamente. As pessoas, eu andava todo dia com uma mochila com arroz, feijão. Eu falei, gente, eu nunca nem pensei nessa possibilidade. Eu fui sem preparo físico nenhum. E também fui com tempo para poder caminhar o quanto eu podia caminhar. Essa era uma intenção, né, do meu caminho, de conhecer qual era o meu ritmo, porque eu não sabia qual era o meu ritmo, né? Eu andava no ritmo do sistema, do corporativo, das relações, e eu não sabia o meu. Então, a ideia mesmo foi ir sem mapa, confiando nas setas. Uau, E assim nas foi. setas. E interessante, né? De encontrar o seu ritmo. Sim. A gente, às vezes, precisa sair da nossa rotina para encontrar o nosso ritmo, né? Que fantástico, Tati. E Yuri, você? Você se preparou? Então, quem me conhece sabe que eu não sou muito chegado a atividades físicas. Porém, caminhar é uma atividade natural. Nós somos modelados para Feitos para caminhar. isso, né? Isso aí. Então foi o que eu fiz. A gente dava umas voltas, né? Aqui eu moro numa cidade onde é possível se contornar a cidade, e nós eventualmente fazíamos isso, mas nada muito além disso. Porque também nós estávamos com a proposta de escutar o nosso corpo, de ir no nosso ritmo. Então, não haveria pressa, a gente não precisaria forçar. A gente não estava com pressa, a gente não tinha metas, então a gente decidiu que ia prestar atenção no corpo, ia trocar de meia sempre que a meia estivesse molhada, parar, fazer massagem nos pés de tempos em tempos, e nós fizemos isso, e nem bolha nós tivemos. Uau, muito bem. A preparação vem de um outro lugar também, né? Quando a gente tem esse ritmo, ela vem de um outro lugar. Eu me preparo porque eu vou com um grupo e a gente tem um tempo para chegar em tal lugar, porque grupo é diferente, né? Então, eu tenho que me preparar fisicamente, caminhar, a gente caminha de 15 a 20 quilômetros por dia, né? Mas aí sai às 5:30 da manhã, 6 horas, e tem que chegar até as 2 horas num hotel, já fazer check-out. Mas isso também é uma outra história. E me diga uma coisa, a gente já vai entrar nas histórias, mas aconteceram algumas mudanças de rota, né? Quais foram? Porque na vida da gente, a gente muda de rota, né? E derrota
é uma palavra de origem francesa que é dérouter, mudança de rota, não é fracasso, que também faz parte da nossa vida. Tiveram algumas mudanças de rota? Não precisa ser só rota de caminhos, de trilhas físicas, mas internas também. Exato, Laura. Eu tive uma mudança de rota interna que acabou me levando para o mesmo caminho. Foi meu primeiro dia, né? Como eu não tinha me preparado, eu comecei na França. O primeiro dia a gente sobe os Pirineus. É uma subida considerável, né? É uma subida e tanto. E eu não estava preparada física nem emocionalmente para essa baita subida. E estava muito frio. A gente teve sensação térmica negativa, tanto que acho que no dia seguinte ou um dia anterior estava fechado, ou ia fechar, não me lembro agora. Sim. E aí eu peguei muita chuva na subida dos Pirineus e os meus dedos congelaram. E eu não tinha luva, e sozinha. E aí, por muitas vezes, eu perguntava assim para mim mesma, o que é que eu vim fazer aqui? O que eu estou ainda, fazendo aqui, burra? Largou tudo, não é muito burra. E aí a minha sombra veio com força, fiquei com raiva de mim. Eu vou desistir disso daqui, isso aqui não é para mim. Olha os meus dedos, vou perder os meus dedos. E aí eu fui subindo com raiva. No primeiro dia eu acessei a minha raiva de cara, assim. E assim, porque foi muito sofrido o primeiro dia. Para mim foi o pior dia e o melhor também. E aí, quando eu cheguei na Espanha e entrei no albergue, eu estava com os dedos já roxos, né, congelados, com muita dor, ensopada, e me deu. Eu entrei, a hora que eu entrei no albergue, eu tive uma crise de choro. E eu comecei a chorar de raiva, de desespero. E eu chorava alto, eu não conhecia ninguém, eu estava assim, transtornada. Eu tive uma crise de choro, porque assim, eu vou embora daqui. E nisso veio um voluntário, um senhor holandês, ele não falou nada, ele só chegou e começou a tocar a minha mão com a mão dele, e aquecer os meus dedos. E Laura e Yuri, meu choro ele foi mudando. Aí o choro era um choro de tristeza, de cansaço. E eu lembro que meu choro foi ficando baixinho, e quando meus dedos já começaram a voltar, eu estava profundamente agradecida. E naquele momento eu falei, que bom que eu vim, que bom que eu estou aqui. Né? O caminho vai ser duro como o caminho tem sido, mas tem gentileza, tem mão quentinha pelo caminho para aquecer os dedos duros, que às vezes vão congelar. E nessa hora ele me encaminhou para fazer o check-in no albergue, né? Um albergue paroquial, coisa mais linda. E foi assim que eu comecei meu caminho. Então, internamente, eu tive essa grande mudança de rota, que ia ser a desistência. Mas gente, foi lá e que é um amor, né? E é uma presença silenciosa do amor, né? Que toca a gente assim e vai para um outro tempo, né? Vai para o Kairos, né? Você sai do Cronos e vai para outro caminho. Como isso é possível, como isso existe, né? Isso é muito lindo, hein, Tati? Foi lindo, foi lindo. Nossa, gratidão por compartilhar com a gente. E Yuri, você teve derrota? Mudança de rota? Acho que é muito improvável que alguém que começa um caminho como esse não tem essa sensação que a Tati teve no começo. É um caminho imantado de uma energia muito especial, de uma energia humana com H maiúsculo, de algo que é difícil até explicar, né? Mas há uma filosofia do peregrino. Quando você passa por um peregrino e fala para ele bom caminho, não é que nem o bom dia do escritório, é de coração, é olho no olho. E é uma coisa impressionante, porque é com todos. Uma hora você para massagear seu pé, uma pessoa está passando do seu lado e fala, tá tudo bem, você precisa de alguma coisa? As pessoas colocam cestas de frutas para os peregrinos pegarem no caminho, ou cestinhas com pedaços de pão para os peregrinos. Porque eles entendem isso. E sobre a rota, tem algo muito interessante que me caiu a ficha. Quando eu olhei o meu roteiro, então tinha lá, por exemplo, Porto. E aí
tinha, enfim, sei lá, Redontuy, Redondela, tá? E Santiago de Compostela. E você fica olhando os nomes, né? Uhum. Gente, quando você olha o Porto, tracinho, Santiago de Compostela, esses nomes, eles não são nada. O importante é o tracinho. É esse tracinho, é onde está É, toda a mágica. É o que acontece entre esses pontos. Então, a grande mudança de rota que nós tivemos foi quando nós entendemos isso, que a gente estava seguindo um roteiro, sim, né? Então a gente tinha acabado de atravessar para a Espanha e a próxima cidade um, chama-se Porrinhos, é uma cidade industrial, do polígono industrial ali e tal, mas pelo caminho, um pouquinho para o lado, tinha Vigo, que é uhum. a cidade das Super meigas, conhecida. das bruxas, dos celtas, né? E a gente falou, ah, não, tá ali. Mas não, mas tem o caminho, mas o caminho. Não, mas tá ali. E a gente falou, o caminho é a gente que faz. E fomos para Vigo. E de Vigo prosseguimos. E um pouco decepcionados, porque nós fizemos essa parte, porque não tinha o caminho da cidade onde nós estávamos, não era demarcado até Ah, não Vigo. tinha setas, né? Não tinha Não. setas. Então, nós pegamos uma condução. E nos sentimos mal por isso. Ah, que tipo de peregrino pega uma condução? E quando nós descemos a cidade de Vigo, que era uma cidade grande, uma cidade bem maior, nós não conhecíamos, descemos num ponto aleatório, falando, como é que a gente vai achar a seta aqui? É uma cidade enorme. Vamos andar. Andamos. Vimos uma cúpula de igreja, vamos para a igreja. Chega lá, era a igreja de Santiago de Compostela de Vigo. Nossa, A igreja de Santiago. gente. E na saída dela, uma seta. Nossa, Falou, gente. caminho é isso, não tem. Não tem. Confia e entrega, né? Confia e Exato. entrega. E como isso é E segue. complexo, né? E segue. Segue o coração. Segue a Certo. intuição. Segue. Que lindo, Yuri. Gente, eu vou dar mais boa noite aqui. É Vivi Amarante, que estava agora há pouco numa outra live. Beijo, Vivi, bem-vinda. A Amanda, bem-vinda. Estou arrepiada aqui. A Cíntia Tunes, a Leia, Pauli, um beijo, Leia. Seja bem-vinda, querida. Fábio Fico e Magda. Bem-vindos. Gente, coisas do caminho. E aí eu vou compartilhar com vocês algumas imagens que a Tati mandou para a gente, que olha, ao longo do caminho a gente encontra essas placas, esses azulejos lindos, lindos. Suzana Monteiro, bem-vinda, querida. É verdade, a vida é assim, seguindo o coração. E aí a gente tem essas placas e tem essas vieiras, né? Que são essas conchas que são típicas daquele molusco da Galícia, do marisco da Galícia, e que a gente, quando está chegando a Santiago de Compostela, fica dentro da região da Galícia, né? Isso. E é um dos símbolos do caminho, junto com o cajado e junto com a cruz, né? E aí eu estou tentando andar com o meu cursor aqui para mudar a imagem. E aí, pronto. Aqui é uma paisagem da Tati. E aqui, Tati, eu estou vendo que é um outro companheiro, aliás, uma dupla companheira do peregrino, né? Que são os cajados, né? O seu chiquérrimo é de madeira, mas os cajados, fala para nós os cajados. Ai, essa foto, ela me achando super bonita porque ela também mostra a mochila, né? E não só os cajados, que é o nosso apoio, né? Para as subidas, para as descidas. Para mim, né? Em especial, como eu estava sozinha, eles muitas vezes foram bem importantes, foram bons ouvintes, né? Mas assim, eu entendo que a viagem começa quando a gente decide fazê-la, né? E então a história de fazer a mochila para mim também foi muito simbólico, porque o que eu preciso, né? O que eu levo nessa mochila? E aí essa coisa de escolher, né, o que levar, e tem várias dicas de várias coisas, e escolher o que você de fato precisa para fazer uma caminhada dessas, né?
E aí foi muito importante, foi muito interessante o processo de olhar de verdade para o significado das coisas, para a necessidade das coisas, né? Que é E foi essencial, né? o que é Que é essencial, né? essencial. Que é Então, essencial. não tinha quase nada, uma mala super leve, ela estava, acho que tinha saído do Brasil com 5 quilos, mas com água, comidinhas, né? Que eu comi bem nessa viagem, andei 920 quilômetros e engordei 2 quilos. Caramba, Como caramba, devo mas a bem. gente mas gasta bastante energia indo, né? Fazendo o caminho que a gente só faz o caminho caminhando, né? Não Pois tem é. jeito, não tem jeito. E sabe que eu tenho uma pergunta muito legal para o Yuri. Yuri, o que é que eu já fiz essa pergunta para você, agora eu quero que você compartilhe. Yuri, o que não pode faltar na sua mochila? Espaço. Espaço. Olha que legal. Espaço, porque Sensacional. Não é? algo que a Gente, gente não aprende. pode faltar na mochila da gente. Olha que o Yuri responde: espaço, gente. Olha Coisa que mais coisa. linda, né? E é O que a dentro de nós gente também, precisa. né, Yuri? Sim, um grande aprendizado de peregrinar é que a mochila é do tamanho dos seus medos. Uau! Então, você, se você tem medo de passar frio, você vai encher a Nossa, mochila de roupa de frio. Se você tem medo de passar fome, você vai encher a mochila de comida. Se você tem medo de passar mal, você vai encher de remédio. Então, é pela mochila que a gente sabe os peregrinos mais experientes, eles têm mochilinhas pequenininhas, porque eles escolhem deixar essa mochila pequena, porque eles perdem o medo. Eles sabem que você vai encontrar o que você precisa. e vai Então, deixando ao longo do caminho, né? Vai deixando esses pesos ao longo do caminho, né? uma coisa fundamental nos albergues, eu acredito que a Tati também viu isso, mas nos albergues públicos, tem uma caixinha que geralmente é cheia de coisas escritas. Deixa aqui o que você não precisa e pegue algo que você precisa. Muito bacana E isso. você quer deixar tudo lá. Você fala, para que eu tenho? Quando eu voltei para casa, que eu vi o tanto de sapato, de roupa que eu tenho, eu falei, para Nossa, quê? Eu vou ter que escolher é roupa verdade. agora. Era tão Olha, bom. gente. Eu usava roupa que estava seca, eu usava roupa que estava limpa. E pronto. Nossa, acabou. Esse é o impacto Acabou. quando volta. É isso mesmo. Gente, olha quanto aprendizado que a gente tem quando a gente sai do nosso mundo, né? Aliás, o Roberto Crema, quando no livro Poder do Encontro, na parte do Pequeno Príncipe, ele diz assim: ninguém se planifica permanecendo em seu planetinha de origem. É preciso partir. É isso, né? É isso. A gente tem que partir para passar por todas essas experiências, e eu concordo com você, a gente tem muito sapato, também tive a mesma coisa do sapato. E para que tanto sapato na minha vida? Já reduzi. E agora eu vou colocar essa imagem, que é uma imagem que a gente encontra pelo caminho, acho que Tati encontrou, você já estava... Linda essa imagem, né, Tati? Tem a Cruz de Ferro. É que a gente, no caminho tem muito disso, né? Da gente levar nossas pedrinhas para deixar nos cruzeiros, simbolizando algo que você quer deixar pelo caminho. E eu escolhi deixar a minha pedrinha nesse cruzeiro. E tem uma lua linda lá atrás, né? É lua. Essa Uau. foto eu gosto muito. E é essa simbologia, né? De deixar pelo caminho, pelos cruzeiros do caminho, as suas pedrinhas, né? Que aí eu falo que até depois isso virou um hábito, né? Vai deixando. Às vezes eu falo, tô com pedrinha demais aqui, deixa eu deixar uma pedrinha aqui, porque acho que a gente às vezes carrega mais pedra do que precisa, né? Se é que precisa carregar pedra. Se é que precisa, né? Se é que Se é que precisa. precisa. Então, esse é um lugar que as pessoas vão para fazer essa entrega, né? Olha, Tati, tem um monte de gente falando. A Ana Paula, que linda! Ana Paula Sassoni, que você conhece. A Claudete, deve ser sua mãe, Minha orgulhosa. mãe, eu tô com a Ser família minha toda filha aí. que é. Estou vendo aqui sobrenomes aqui. Malu.
Malu da Unipaz, Malu Paladino, um beijo, querida. Sabe que eu tenho mania de carregar. Gente, eu viajo, deixo pedra, mas eu trago pedrinha. Sempre eu volto carregando uma pedrinha. Eu falo, Laura, quando é que você olha para as minhas pedras? Laura, que bobagem colecionar pedras. Tem que tirar as pedras do caminho, não ficar trazendo pedras. Mas, enfim, eu chego lá. Yuri, você deixava alguma coisa? Muita coisa, muita. Porque assim como a gente deixa a nossa mochila física mais leve, a gente deixa a nossa mochila psíquica e a nossa mochila espiritual mais leve também. Nós vamos entendendo que estamos apegados não apenas a roupas, a sapatos, a gente está apegado a pensamento, a ideias. E quando você entende essa coisa do desapego e da liberdade, porque acho que a conexão grande com o caminho também é justamente com esse sentimento de liberdade, você percebe que está carregando, além das coisas da mochila, está carregando pensamentos que você não precisa mais, ideias que você não precisa mais. Você está carregando imagens suas e dos outros que você não precisa mais. E a partir daí, muita coisa, muitas derrotas acontecem. Muitas derrotas acontecem. E engatando nesse assunto, eu vou até mudar de imagem, e vou usar um pouco de imagem para ilustrar o que eles estão falando, essas paisagens. A gente precisa de paisagens para olhar, ainda mais depois de tanto tempo de isolamento, né? A gente vive num mundo de incertezas, e a única certeza que a gente tem de que tudo muda é que a gente vive num mundo de incertezas. Como é que vocês dois acham que, de alguma maneira, as incertezas que aparecem no caminho não nos instrumentalizam, mas nos prepara a lidar de uma outra maneira com as incertezas da vida? Porque, por mais que a gente planeje, sempre pode acontecer algo ao longo do caminho, e acontece, né? A gente planeja uma coisa, chove. Então, você planejou chegar com o sol, choveu, você não tem controle nenhum sobre nada, né? Então, a pergunta para os dois: de alguma maneira, essa incerteza que a gente vive no caminho nos ajuda, de alguma maneira, a olhar para as incertezas da vida? Essas florzinhas são lindas, são as florzinhas do caminho, né? Essa foi o primeiro dia, que estava bem frio. Tem algumas passagens mais bonitas mais para frente, que aí esse dia foi muito pesado para mim. Mas sobre sua pergunta, Laura, sobre as incertezas, eu lembro de uma experiência que eu tive. Eu gostava de sair bem cedinho. Eu acordava, já ia embora do albergue, e eu gostava de sair sozinha, mesmo me conectando com as pessoas. Por um bom tempo, eu escolhi caminhar só. Inclusive, eu vi que a Adriana está aí. A Adriana é a peregrina que chegou comigo em Santiago. Nós caminhamos juntas nos últimos dias e virou minha irmã. Opa, Adriana, bem-vinda. E a Cíntia Tunes tem uma pergunta, e daqui a pouco eu vou colocar para vocês. Tá bom. E aí eu lembro que eu saí bem cedinho, e era uma cidade, não vou nem me lembrar agora qual era, e toda iluminada. E aí as setas me levavam por uma trilha no meio do mato, mais escuro, e sem iluminação. E pela primeira vez no caminho eu senti medo. E fiquei na dúvida, vou ou não vou, né? Só que tinha acontecido um episódio antes. Quando eu estava saindo do albergue, uma peregrina, Márcia, também de Brasília, Yuri, eu tinha conhecido ela naquele dia, e eu não tinha ido na missa na noite anterior. E aí, a hora que eu estava saindo, ela me parou assim, no meio das beliches ali, e falou: Tati, você não foi na missa, mas eu peguei um santinho para você, do caminho, né? E aí eu enfiei no bolso, estava indo embora do albergue, e fui. Quando eu me deparei nesse momento de incerteza, de vou ou não vou, que eu entendi que eu estava com medo, falei, vou ficar um tempinho aqui esperando outros peregrinos para fazer essa travessia juntos. Quando eu enfiei a mão no bolso e eu encontrei o santinho que ela tinha me dado, na hora, me deu uma força, e eu falei, eu vou, estou protegida aqui, eu vou, não preciso, eu vim para fazer o meu caminho, eu posso ir. E eu comecei a rezar. Eu comecei a rezar em voz alta, a cantar. E quando eu me dei conta, o sol já tinha nascido.
E aí eu percebi a importância naquele momento da fé, de acreditar e dessas conexões que acontecem, né, nas incertezas, porque quando ela me deu o santinho, eu nunca ia imaginar que aquele santinho ia me impulsionar a fazer essa travessia, né? E a encarar esse meu medo, talvez um medo de escuro, um medo do desconhecido. E aí eu encarei esse medo, atravessei e fui. E aí, quando eu me dei conta, tinha um céu lindo, um sol, que inclusive todos os dias a gente, né, eu via o sol nascer. E aí isso para mim me fortalece. Então, às vezes, quando eu me percebo nessas travessias de incerteza, enfio a mão no bolso. Que lindo! Às vezes tem um santinho por lá. Muito lindo. E você, Yuri? Eu ainda vou fazer a pergunta. Olha, tem gente chegando. Cláudia, minha cunhada, bem-vinda, querida. Ana Fanelli, bem-vinda. E Maria Heloína França Domingues, bem-vindas. Aí tem a pergunta da Cíntia, que daqui a pouco eu falo. Você, Yuri, vamos lá. Vou mudar aqui a imagem. Quando você fala, Laura, em incerteza, o que é certo? Quais eram as nossas certezas em janeiro? Quais são nossas certezas agora? O caminho, de certa forma, prepara a gente para esse tipo de coisa. Eu me senti um pouco preparado para essa pandemia em diversos aspectos, mas esse foi um deles. Porque no caminho você entende que, por pior que a coisa seja, ou por melhor que a coisa seja, é só por aquele momento. Daqui a alguns instantes você vai estar em outra paisagem, você vai estar em outra cidade. No outro dia você vai estar em outros lugares que você nunca viu. Vai cruzar com pessoas que você talvez nunca mais cruze novamente. Então, a incerteza, ela é algo da vida e o caminho nos prepara para essa impermanência. Agora, quando a Tati traz a história dela, eu me lembro também de uma que envolveu um medo, que é, nós estávamos atrasados, a gente tinha que chegar numa cidade, e nós tínhamos, por conta de uma série de fatores, ficado 10 quilômetros para trás do que a gente deveria estar naquele dia, porque tem uma serra para atravessar, La Bruja. Quem fez o caminho português conhece aquela subida, né? E a gente não conhecia, e só tinha escutado, ouvido falar nela, e que era a parte com maior altimetria, né, que você subia bastante, e que não tem pontos de apoio no meio, porque é um bosque. Então você começa, você tem que terminar. E a gente já tinha andado 10 quilômetros naquele dia, a gente chegou, era mais ou menos 1 hora da tarde, no pé dessa serra. E ali estavam os últimos 2 albergues. Depois desses 2 albergues, que na verdade eram hospedarias, somente depois da serra, somente depois desse trecho. E a gente falou, será? Eu virei para a Lina olhou para mim, será? Vamos olhar o albergue, será que a gente vai? Será que a gente não vai? E se a gente não conseguir? E se a gente se machuca? E tá tarde, pode escurecer? Enfim. Eu perguntei para a Lina, vamos ou não vamos? E na hora que eu perguntei, começaram a tocar sinos de igrejas. Parecia coisa assim, de filme, porque a gente não via nenhuma igreja, mas o caminho de Santiago ele passa por igrejas, né? É uma característica dele. Começaram a tocar os sinos de umas 3 igrejas, talvez, ao mesmo tempo. E a gente falou, ó, é um sinal, é uma confirmação. Nós podemos ir. E fomos. Fomos, subimos a serra. Nesse dia a gente andou mais de 30 quilômetros, com essa direita, essa subida, essa descida. Chegamos do outro lado, exaustos, mas chegamos, escutando as nossas intuições, escutando as sincronicidades, que são fatos que se cruzam pelo sentido, não pela causalidade. Então, nós usamos a bússola como instrumento de navegação. Aliás, usamos a intuição como instrumento de navegação, não a bússola. Uau, cada história, né, gente? Tem muita gente entrando agora. Essa é a Quinta de Histórias de Outubro, acontece sempre na última quinta-feira de cada mês. E esse mês o tema é peregrinar um estado de espírito. E a gente está recebendo hoje os contadores de história, os peregrinos, a Tati Fico
e o Yuri Crema, e a facilitação gráfica é da Isabel. Muito bem. E aí eu vou fazer a pergunta da Cíntia. Vocês perceberam diferenças em vocês nas etapas, no início, no meio e no fim? Ah, meu irmão Luiz Lobo, bem-vindo, Luiz. Silvia, bem-vinda. Andréa Duque, bem-vinda também. E aí, vocês, como é que é começar? Depois está no meio, e depois está no final. E hoje é o aniversário da nossa grande amiga Angélica, da Unipaz São Paulo, que mora na Bahia, que escolheu exatamente o ano passado para fazer aniversário de 60 anos, também sozinha no caminho de São Francisco, no caminho francês, né? Que é o caminho de São Francisco, que é outro que eu também quero fazer. Então, Angélica, um beijo especial para você, um abraço cheio de amor e ternura pelo aniversário que você conseguiu celebrar o ano passado no Caminho de Santiago. E aí, gente, como é que é o começo, o meio e o final do caminho? Quando a gente chega em Compostela e depois quando a gente chega em Finisterra, que é onde termina o caminho mais tradicional, digamos assim. Vamos lá. Vocês escolham. Quer começar? Gente, os dois estão fazendo a primeira live deles. Eles são super profissionais, mas eles abriram mão, deram esse presente para nós de fazerem essa live aqui para a gente na Quinta de Histórias. Vamos lá. Bom, isso é uma coisa interessante, porque há uma espécie de uma gradação. Você não começa esse caminho peregrino. Você pode começar esse caminho. Eu comecei esse caminho turista. E aí eu entendi que isso é algo que se diz muito no caminho, que o turista exige e o peregrino agradece. E eu já estava em estado de gratidão, então eu me tornei um mochileiro. E aí eu descobri que a mochila é do tamanho dos seus medos, e os mochileiros, eles passavam com mochilas enormes. Tinha pessoas que levavam mochilas enormes. E aí você já não tem mais medo. E aí você começa a se tornar um peregrino, você começa a escutar o seu corpo, você começa a escutar os sinais, você começa a perceber a sua intuição com muito mais força, muito mais força. E você entende que são esses pés que você tem que cuidar, porque eles vão te levar para o resto da sua vida. E quando eu melhor cuidei dos meus pés foi durante esse caminho. Eu vi um monte de gente com os pés super estrupiados. Os meus pés e os da Lina voltaram melhor do que eles estão agora, porque a gente aprende que é o nosso veículo na vida, nosso único, derradeiro veículo. E a gente passa a cuidar um pouquinho melhor deles. Isso são pequenas coisinhas que a gente vai aprendendo pelo caminho. É muito mais do que isso. E você? Cuidado essencial com ele, né? Pois é, eu achei interessante essa pergunta que tem começo, meio e fim, porque para mim o caminho nunca acabou, né? Eu me sinto ainda no caminho. Tanto que eu até tenho uma foto aí, acho que é uma das últimas, Laura, que é uma seta amarela escrito quase, que eu vi um dia antes de chegar em Santiago. Mas pode ir passar devagar, depois acho que é uma das últimas. A gente chega lá. Tem imagens muito lindas. E quando eu vi esse quase, ele eu fiquei muito mal. Até estava com a Adriana, que está aí também assistindo, que eu me dei conta que a gente ia chegar, e aí eu entendi que eu não queria chegar, né? Que eu queria continuar no caminho, porque eu acreditava que o caminho ia acabar, né? Eu tinha essa crença ainda, essa ilusão de que o caminho ia acabar em Santiago. E aí, para mim, o caminho nunca terminou. Eu me sinto até hoje ainda
olhando para as setas amarelas, que elas foram só mudando, né? Acho que eu fui introjetando as setas. E sobre mudança, eu acho que a cada passo era uma nova descoberta, né? Era uma nova descoberta sobre mim mesma, porque também é um caminho que você está muito conectada com a natureza. Então, eu me vi também muito e sozinha, muito dialogando, né, com a natureza, muito dialogando com as flores, com os bichinhos que eu encontrava, com os peregrinos também, com quem eu encontrei, mas eu me percebi muito conectada com os lugares por onde eu passava. Então, era uma mudança a cada novo povoado, a cada passo dado. E eu me sinto ainda nesse processo, né? Eu acho que eu ainda sigo dando um passo por vez, ainda me transformando a cada passo e ainda no caminho de Santiago de Compostela. Obrigada pela pergunta, Cíntia. Muito bacana. E tem um momento, acho que a gente já conversou sobre isso, mas é legal a gente compartilhar aqui nessa roda da rede, que existe um ritmo, né, dos pés, das botas ou tênis que a gente usar, com o cajado, né? E tem um momento, e aí a minha experiência, diferente de vocês, eu já fiz 2 vezes em grupo, tem um momento, e aí o Yuri estava com a sua companheira, e a Tati começou sozinha, mas ia encontrar as pessoas ao longo do caminho, encontrou a Adriana e seguiu com ela até Compostela. Mas é o ritmo, né? E a gente tem essas pedrinhas, como a gente tem na foto aqui, às vezes tem terra, às vezes tem lama, mas existe um ritmo. E tem um momento que, no silêncio, você vai percebendo a batida dos pés com o cajado, os pés com o cajado, e parece a batida do coração, né? Fica tum-tum, tum-tum, tum-tum. E isso em grupo, e eu não sei a experiência de vocês individualmente, mas em grupo começa a nos levar para um outro estado, né? E a gente está nesse ar maravilhoso da Galícia, essas paisagens lindas da Espanha, que você começa a entrar em outra dimensão, e aí você percebe que é o caminho que começa a passar por você, e você tem razão, Tati, nunca mais para de passar. Né? O caminho nunca mais termina de passar pela gente. Né? A rota pode acabar em Santiago e pode ir até Finisterra, né? No ponto extremo, mas o caminho nunca mais termina de passar pela gente, né? E essa coisa do ritmo, né? Do ritmo. E aí, deixa eu ver se tinha mais uma pergunta. A Aline tem uma pergunta para vocês. Qual o maior aprendizado dessa travessia? E é uma pergunta que eu ia fazer também para vocês. Qual é o maior aprendizado? Vocês falaram já um monte. Mas qual é o maior aprendizado para a vida de vocês? E aí eu vou esticar. Na vida, na relação com as outras pessoas. E do planeta. Aí eu estou falando nas 3 ecologias que vocês 2 conhecem bem. Nossa ecologia interior, nossa relação com a gente mesmo, na relação com os outros, e a nossa relação com esse planeta nessa paisagem. Vamos lá. Qual é o maior aprendizado? Eu queria, acho que pode ser esse o momento, porque é justamente algo que um textinho que eu escrevi no final do caminho, nos últimos dias. É pequenininho, mas ele resume muito do que já foi dito aqui, e realmente é algo que, para mim, condensa esse ensinamento, porque tudo que eu aprendi no caminho, eu busco. Claro, somos imperfeitos, somos processos, estamos em evolução e buscando, e temos muitas falhas, mas o que nós aprendemos é de uma pureza enorme e vale para tudo na vida. Se vocês me permitem, tudo bem, Tati? Tudo bem, Laura? Claro, e ainda botei essa imagem linda, porque eu sei que o texto é maravilhoso. Vamos lá. É justamente um texto que o título que me ocorreu é Aprendi pelo Caminho. Por isso eu entendi que era o momento. Muitos que percorrem o caminho
de Santiago dizem ser uma experiência transformadora. Talvez essa transformação seja de tornar-se gradativa e verdadeiramente um peregrino. Um peregrino não é um turista, pois nada exige, apenas agradece o que o caminho lhe traz. Não é um mochileiro, pois as mochilas são do tamanho dos medos dos viajantes, e o peregrino opta fazê-la cada vez menor. Afinal, depende apenas dos seus pés para chegar ao seu destino. Então, leveza e desprendimento tornam-se necessidades. Sente-se igualmente confortável numa trilha deserta que corta um bosque ou num perigoso cruzamento de rodovia. Respeita cada fruto à beira do caminho, só colhe o que necessita naquele momento para prosseguir, e o faz com atitude de agradecimento e satisfação. O peregrino aprende a olhar nos olhos de quem lhe cruza a estrada, desejar-lhe de coração um bom caminho, ou treia, que significa força e perseverança, para escutar suceia, que é para o alto, e a perceber a generosidade que o cerca. O peregrino não julga, pois sabe que cada um faz seu caminho como pode e vai até onde é capaz em sua singularidade. Ele valoriza o instante presente, o único instante que existe. A cada passo do caminho e a cada vislumbre de paisagem, usa sua intuição como instrumento de navegação, seu coração como bússola. Deixa uma pedra empilhada nos cruzeiros para cada peso do passado que não deseja mais carregar, e não anseia pelo destino final, pois sabe que o futuro não se pode prever. Por mais que a dor lhe cobre o preço dos alvoreceres caminhando, do sol escaldante, da chuva, do frio, do barro, escolhe dar o próximo passo. Aprende a descansar para não desistir, pois sabe que sua caminhada nada mais é que uma metáfora para a vida, e que essa estrada só terminará junto com seu último sopro de ar. Uma vez que alguém trilhe o caminho do peregrino, jamais viajará como antes, pois peregrinar torna-se um estado de espírito. A estrada, um pedaço indispensável da alma e o corpo, seu único meio de transporte por toda a existência. Uma vez peregrino, sempre peregrino. Esse foi o maior aprendizado. Gente, você tem que fazer um vídeo disso, Yuri. Maravilhoso. Gente. Maravilhoso. Respondeu as perguntas? Respondeu todo mundo? Nem consigo responder agora. Estou aqui saboreando as palavras do Yuri. Perfeito seu texto. Eu também, eu entendo, faz tanta conexão comigo esse texto que o Yuri escreveu, eu até disse para ele, falei, ai, que vontade de ter eu escrito isso, porque é tão meu também. Eu acho que todo peregrino vai se identificar com esse texto, porque é isso, né, que a gente vive, que a gente sente, assim. Da minha história pessoal, né, como eu contei, minha vida era muito no Excel e eu fui muito para poder descobrir o meu ritmo. Um grande aprendizado que eu trouxe foi o não saber. Tudo bem não saber, né? Nossa, porque para mim também é, Tati. Eu abraço a sua questão. Não saber. Que coisa de controle, né? Pois é, a gente vai tão cheio de certeza, né? Com as nossas certezas, as nossas ilusões, né? Os nossos controles. E lá eu aprendi que é muito bom não saber o que vai acontecer, onde eu vou dormir, se eu vou conseguir cama no albergue, se vai chover. E é bom ser surpreendida e dar tudo certo de alguma forma. Então, para mim, essa coisa do não saber, quando às vezes eu me pego ainda querendo voltar para esse lugar de controlar, de ter a certeza, às vezes eu preciso voltar para essa memória de que está tudo bem não saber, está tudo bem errar, né? O que é erro, o que é acerto, né? Que é isso? Então, que loucura é essa, né? Que a gente constrói e que prende, enfim. Então, para mim, o não saber foi um grande aprendizado e eu acho que eu ainda estou aprendendo, né? Acho que ainda estou olhando para isso, sabe? Às vezes eu preciso me relembrar. E sabe que essa coisa do não saber e do entregar, e essa experiência de vocês dois é muito linda, e eu fico lembrando de alguns estudiosos que falam que quando a gente quer controlar, a gente está olhando para o passado, né? Porque a gente acha que sabe.
E achar que sabe olhar para o passado, né? Não é desprezar todas as experiências pelos quais a gente já passou, mas olhar para frente, ou olhar, estar no momento presente, é estar centrado ali, que é o que o caminho traz muito para a gente, mas achar que vai controlar é uma ilusão, né? E olha para o passado, como a gente se prende no passado. Para mim é um grande aprendizado. Puxa, que lindo, olha, um aprendizado atrás do outro, como é bacana a gente ouvir histórias tão inspiradoras como as de vocês. E aí, as setas dos quais a gente estava falando, a seta amarela aqui embaixo, e aqui a concha de Compostela, que é a vieira, que é um símbolo metafórico, né, dizendo que todos os peregrinos saem de todos os caminhos, mas que nos levam a Compostela, que é também o da minha... Hoje eu pus a minha camiseta do grupo da jornada, que eu raramente uso, a gente usa no caminho, e a bota? E a bota? Né? Essa era a sua bota ou alguém deixou essa bota, Tati? Não, não era minha bota, não. Tinha essa bota lá. Tem gente que larga Plantaram a bota, alguma né? coisa nela. Sim, É, muito sim. lindo. Estava brotando ali, né? Estava brotando. Pois é, e eu separei algumas fotos agora, Laura, para falar um pouquinho dessas setas, porque as setas elas apareciam para mim nos lugares mais inusitados. Então, não tinha um padrão de como é que a gente vai ver a seta. Então, você precisa estar atento, como o Yuri trouxe, tem que estar presente ali, senão você também não vai ver a seta. Então, a seta aparecia, às vezes, numa árvore. Deixa eu ver Né? se tem aqui. Ó, eu vou tirar aqui, acho Aqui que a no imagem está cantinho. atrapalhando. Aqui. Aqui a seta. As duas setas, né? A amarelinha e a Sim. vieira. E aí pode passar, que eu acho que tem umas que estão... Aí, assim, essas são as... Ok, tá tudo certo. Continua, né? E a pedra aqui, né? A pedrinha. Mas tem umas setas que, assim, e aí eu ficava, assim, não era só seguir a seta, ó, tem uma seta aqui pertinho dessa árvore, abaixo desse Aqui, né? buraco. É, Aqui. por pedras no chão. Então, as setas, elas iam aparecendo onde a gente menos esperava. A hora que você bate o olho numa árvore, tem uma seta que confirma, é esse o caminho. E isso, para mim, foi tão forte, porque não tinha um padrão de onde eu vou encontrar a seta. Eu estava sem mapa. Então, a ideia era confiar que eu também ia estar presente o suficiente para encontrar a seta, né? E que eu ia conseguir me conectar com elas e que eu ia fazer o meu caminho. Então, essa é uma outra questão, que tem muita gente que vai fazer o caminho e pergunta, né? Ah, mas o caminho não é bem sinalizado? Não é. É bem sinalizado, mas tem que estar atento. Sinalizada, atento. É para estar atento e forte, né? É preciso estar atento e Exato. forte. E aí tem mais. Os caminhos são lindos, né, gente? A rota portuguesa e a rota francesa têm as suas belezas. E vocês foram na época da primavera? Os dois foram na primavera? Eu fui na primavera. Eu fui Yuri também, no final do verão, em final do setembro. verão. Tá. Já é bem quente, Yuri? Ainda estava bem quente, bem Uhum. quente. Aqui, Caminhos de Santiago. E sempre as florzinhas, né? Tem sempre as florzinhas Sim. delicadas e um horizonte, né? Como a gente precisa ver horizontes, né? Isso é tão legal. Tem mais. Olha, uma seta, parece um peixe, né? Uma seta num pedaço de pedra. Bem sinalizado esse caminho, hein, Tati? Pois é. Ai, que linda! Onde é esse aqui? Não faço ideia. No Está caminho. parecendo, está parecendo a divisa da França com a Espanha, não é? Não Não, vai no estava caminho. chovendo, né? Não. Não poderia ser. Não Possivelmente poderia foi ser. depois daquela cruz de ferro que foi bem no alto, que depois daquela subida tem uma grande descida. E possivelmente foi aí, não tenho certeza. Entendi. Olha lá. Aqui. Esse dia, Laura, eu tomei tanta pedrada na cabeça porque eu peguei uma chuva de granizo.
e eu não tinha como me esconder, eu estava sozinha, essa hora já tinha passado a chuva, e eu estava seguindo essas duas pessoas que depois que eu me encontrei com elas. Mas chegou uma hora que eu tomei tanta pedrada que eu falava, gente, daqui para frente eu não me responsabilizo mais pelos meus atos. De doer, é das de doer. Ó, a Gente, Fabíola está surra. dizendo, ó, chegando em Molina Seca. Pode ser, é isso, então. Se ela falou, Chegando em Molina Seca, a Fabíola Junqueira. Bem-vinda, Fabíola. A uma Adriana, sua querida. amiga, diz que você é o presente de Santiago, tá? É o Ah, presente do caminho dela. Ó, que linda. é Então, uma aqui irmã. foi pedrada para tudo quanto é lado. Foi, uma surra. Meu A surra Deus de do céu. Santiago. A surra de Santiago. E a chuva no caminho, ela é poderosa. Olha isso aqui, gente. Conta para nós, Tati. Eu também estava sozinha, e aí, a hora que eu me deparei com isso, porque a foto pegou só essa frente aqui, mas Isso é não, ótimo, não né? Porque acabava, não acabava, eu não tinha para onde, eu estava do lado de um barranco. E meu medo, por algum momento, assim, foi de ser pisoteada, porque chegou uma hora que veio um fluxo maior, mas essa beleza, né, que eu ficava encantada, mas assim, também sem entender muito, você está de repente num caminho tranquilo, de repente vem lá, né, um monte de vaca, que, enfim, são as surpresas fazendo do caminho. barulhinho, as surpresas do caminho, É a né? coisa mais linda. E o Mas caminho é aí, estreitinho, assim, né? Dentro das vilas, né? É bem sim, estreitinho. A gente passa quase dentro do quintal das casas, né? É muito legal, é sim. muito legal. Vamos lá. Olha, quem é esse aqui? Conta essa história, Tati. Eu não me lembro de ter visto isso no caminho português. Eu não sei se Yuri cruzou com esses amigos de jornada, mas depois ele vai falar para nós. Mas, Tati, conta essa história. Você me contou Eu um dia. encontrei muito desse amigo de jornada, né? E essa questão de que são venenosos, tem que tomar cuidado, enfim. Mas eu fiquei conectada muito tempo com eles, porque para mim vinha muito essa mensagem do devagar e sempre, Tati, né? Vai, vai devagar e sempre. E às vezes pelo caminho eu vi alguns que foram esmagados, né? Pela pressa, possivelmente. E eu ficava pensando nisso, né? A gente vai fazer às vezes alguns caminhos, a gente não olha por onde a gente anda, a gente não está atento, não está presente. Então eu ficava muito atenta também em alguns trechos por causa dos caracóis, né? E eu ficava muito atenta a eles, né? Porque para mim eles foram grandes mestres nesse caminho de me lembrar. Eles me lembravam o tempo todo que assim, calma, tá tudo certo, né? Vai no seu ritmo. Então, às vezes eu me via mais acelerada ou acelerando, e eles eram meus lembretes do caminho. Assim, quando eu menos esperava, eu esbarrava em um, tanto que virou uma tatuagem, né? Eu trouxe para minha a Margot, né? Fiz uma caracol aqui para mim, para me lembrar devagar e sempre. Devagar e sempre. E, Yuri, você encontrou amigos de jornada ou encontrou alguma mensagem do devagar e sempre? Algum símbolo? No primeiro dia, quando a gente ainda está aprendendo a caminhar, né? Porque a gente descobre que a gente tem que aprender a caminhar, a gente não sabe. Então a gente acha que pode tudo, acha que é tudo tranquilo, que a gente consegue andar ad eterno e tal, né? Tem todo aquele conhecimento teórico sobre peregrinar, né? Tudo aquilo que a gente acha que é peregrinar, que a gente Uhum. espera que seja. E embora eu já soubesse de algumas coisas, como prestar atenção no corpo, qualquer coisinha, qualquer dorzinha no pé, para, tira a meia, massageia, não ignora nenhum sinal do seu corpo. Ainda assim, no primeiro dia, nós realmente exageramos. Acordamos tarde, a gente não sabia que você precisa acordar bem cedo. E como isso faz uma grande diferença andar antes do sol nascer e nas primeiras horas da manhã. E como fica difícil no final do verão com o sol a pino. Então, nós chegamos assim muito próximos da exaustão e de não. E chegamos na cidade, já não tinha mais albergue,
Nossa, fora do Quando a gente horário, foi né? três Fora albergues do já não horário. tinha mais. Né? Mas a gente aprendeu depois disso a realmente acordar cedinho e a olhar para o corpo e a confiar, principalmente confiar. Principalmente. Teve um momento que foi complicado que a gente não tinha onde ficar. A gente E aí, achou que não ia ter onde ficar. Porque a gente estava a 10 quilômetros de uma cidade, estava tendo uma grande festa que vai Portugal inteiro para lá, né? nossa, E em Ponte de Lima. monte de E linha. no albergue havíamos dito: vocês não vão achar lugar lá. Sai 5 horas da manhã para tentar. Então a gente saiu 5 horas da manhã. E quando a gente passou no primeiro, 10 quilômetros antes, tinha uma hospedaria. A gente bateu na porta da hospedaria só para ver o que estava acontecendo. Já abre um irlandês falando: não tem vaga. Estamos Nossa, cheios. Estamos cheios, não tem vaga. E vocês não vão achar vaga na cidade. A cidade está lotada. Não tem mais vagas. A gente falou: nossa. bom, respiramos, né? E colocamos a mochila, falou: muito obrigado. A gente vai ver o que nos aguarda. Ele falou: não espera. Pegou o telefone e ligou. Falou: ó, tem um casal aqui. É, um casal. Eu acho que sim. Então tá bom. Ligou o telefone e falou: olha, andem 100 metros ali, uma pessoa vai receber vocês. E nós andamos esses 100 metros e tinha um cara numa porta, falando: tem, vocês ficam aqui. E Ah, nos hospedou, a nós e uma família da África do Sul. É, e nós compartilhamos vinhos, ele nos mostrou os vinhos, era uma não, família de lá, de produtores rurais de lá. Então eles tinham no quintal nossa. figos, fizeram uma salada de figos para nós. E fizeram, Ah, enfim, toda sorte de acolhimento, assim, né? Então, coração são essas aberto, coisas né, do Yuri? caminho. Coração aberto, né? Coração aberto. Essa entrega, né? Essa É. entrega, essa E sem entrega, pressa, sem pressa. Você não sem sabe, pressa. não precisa saber, só vai. Uau, Só olha vai só com que calma, só vai com calma. beleza. Gente, boa noite. A Márcia Brum está entrando aqui. Não sei porque está dando o meu. A Márcia foi a que me deu o santinho da história que eu contei para vocês. A Blue Márcia, foi ela que me deu o santinho, que me deu a a coragem. Márcia do Santinho. Bem-vinda, Márcia do Santinho. Muito boa noite, bem-vinda. Quem está aqui com a gente também é a Mércia. Mércia Crema, boa noite, bem-vinda. Eva Ferreira, bem-vinda. Marcelo Becker também, bem-vindo. E Silvana Raff também está com a gente, bem-vindos. Estamos aqui com Tati e Yuri, falando das suas experiências na peregrinação ao Caminho de Santiago, mas a peregrinar o estado de espírito. E aqui a gente falou de pé, ela já tinha feito a tatuagem dela da Vieira do Caminho, né? Botou os pés para tomar sol, porque a gente sabe que o pé tem que tomar sol. E aí estava ela sentada, descansando, olhando essas paisagens. Então, você fez essa tatuagem antes de sair para o caminho, Tati? Você fez a Margot Não, depois? Não? a Você fez Margot lá? fez depois, o caracol, Ah, mas você... a Vieira eu fiz, na verdade, eu comecei a andar na praia, e na Praia Grande, e em frente a É. Iemanjá. Então, para mim, quando eu fiz essa tatuagem, era uma homenagem para Iemanjá, e pelo lugar Ah, onde eu me coloquei em pé em marcha pela primeira vez. Então, para mim, tem essa simbologia do a estar em concha pé. do Iemanjá. E aí, por acaso, né, a concha também é um símbolo do caminho, mas para mim o que ficou de símbolo no meu corpo do caminho foi a Margot. A Margot, companheira de jornada, muito bom. É, Gente, a gente tem essas paisagens deslumbrantes ao longo do caminho, e provavelmente deve ser um amanhecer, talvez, porque está o albergue longe aí, né, Tati? sim, é o amanhecer, aí a gente via até para ver uma estrela, aqui a foto, né, Aqui, nunca ó, fica, aqui, ó. mas todos os dias eu via o sol nascer, todos os dias eu saía no escuro, todos os dias, e é um baita espetáculo, né, todos os dias a gente tem esse espetáculo, o sol nasce todos os dias, e é sempre um bálsamo,
E lá eu tive o privilégio de acompanhar esse processo, né, do que se começa todos os dias, né, e as paisagens que vão se abrindo. Então, para mim era... Diferentes, né? E diferentes, né? Como tudo passa, né, gente? Tudo É, passa. Tudo passa. O caminho também passa. César, falando em caminho, César caminha, bem-vindo. Ele está dizendo, Tati, que jornada linda, Tati. Bem-vindo, César. Yuri também conhece César, nosso companheiro de tecnologias e focalização. Esse movimento da gente ter uma paisagem nova a cada dia, Yuri, o que isso significa para a vida da gente, né? Para esse caminho e para a vida da gente? Bom, para quem está atento, faz toda a diferença. Porque é preciso estar atento para perceber que as coisas mudam. Para algumas pessoas, você pode perguntar e elas podem dizer que todos os dias são iguais, porque o sol nasce todos os dias, mas essa experiência de você dormir cada dia em um lugar e não fazer a menor ideia do que vai ocorrer no caminho, porque você não conhece, você não sabe para que cidade você vai exatamente, o que você vai encontrar lá ou no caminho, te dá abertura, muita abertura para o novo, te faz questionar os seus apegos, porque no final das contas, você chega de um jeito ou de outro, talvez não do jeito que você esperava, talvez não do jeito que você queria, mas você chega. Você chega. E aquilo passa. E algo novo vem. E isso continua acontecendo todos os dias, por incrível que pareça. Não é só no caminho que é assim. E é interessante vocês estarem colocando, e tem uma pergunta também, eu já vou colocar, da Suzana. Eu fui exatamente um ano depois, eu fui em 2018, em maio de 2019, na mesma época, nas mesmas 2 semanas. Primavera, né, na Europa, nós começamos em Braga, e vamos a Santiago de Compostela e depois a Finisterra. A mesma rota, paramos os mesmos lugares, mas um estava completamente nublado e com chuva. No outro ano, começamos nublado e foi sol até a gente chegar em Finisterra e depois voltar. Mas eu também não era a mesma pessoa. Então, o caminho fica diferente, né? Eu usei as mesmas rotas, as mesmas paradas, parávamos nos mesmos hotéis, as mesmas comidas, né? Já sabia para onde eram as coisas, já levei, lógico, a mochila mais leve, né? No primeiro ano a mochila estava cheia de coisa, pois eu falei, não, gente, mochila mais leve. Mas, gente, sendo a mesma rota, na mesma época do ano, é inesperado, né? E eu também já não era mais a mesma, porque, claro, né, a gente vai passando por processos, né, não nascemos completamente humanas, né, a gente vai se desenvolvendo. Mas, enfim, essa é a experiência. E aí a Suzana pergunta, vocês fizeram alguma pausa de um dia inteiro durante o caminho? Algum de vocês parou de um dia inteiro? Que eu tenho uma amiga que fez de bicicleta e ela decidiu parar um dia inteiro com o marido. Aliás, amiga não, prima. Então, da França até Santiago, eu não parei nenhum dia, né? Eu caminhei todos os dias. O menor trecho que eu caminhei foi 11 quilômetros e o maior foi 36. Então, eu andei todos os dias. Mas quando eu cheguei em Santiago de Compostela, decidi fazer os 120 quilômetros até Finisterra e morri e tudo mais, eu tinha um festival de jazz em Santiago de Compostela. E aí eu me ofereci 4 dias em Santiago para poder aproveitar Santiago e o festival de jazz que estava rolando lá, que eu gosto. E aí eu fiquei os 4 dias descansando os pés, e para poder seguir viagem até Finisterra. Então, até Santiago eu não parei nenhum dia. Puxa, 36 quilômetros num dia só é uma puxadona, né? De bar em bar.
Uau, uau, uau! Muita água e muita fé, né? Muito pé, muita fé e água, né? Haja Isso, água. Nossa Senhora. Yuri, foi. você andou tudo isso também? Andou, chegou a andar 36 quilômetros num dia? Sim, sim, chegamos a andar 36 Nossa, quilômetros. Só que em determinado momento, nós entendemos que a vida é o caminho é a vida e que a gente também pode desfrutar. Foi justamente em Vigo. A gente falou: o quê? Olha que cidade linda, vamos ficar aqui. E ficamos. Falamos: amanhã a gente continua. A gente está aqui. Não tem essa. A gente não estava com rigidez, né? aquela. É, exatamente, porque é justamente Rigidez. que o caminho não é algo rígido. E a gente aprende isso. Nos primeiros dias a gente tinha meta, tal, pá. Depois isso desapareceu. Não precisava ter meta. Por que eu não iria pelo caminho mais bonito? Por que a gente não pararia para olhar a paisagem, para conhecer a cidade? Não quer dizer que a gente não andou, porque a gente caminhou por toda Nossa, Vigo, né? O dia inteiro, subindo e descendo, subimos naquele mirante, e, enfim. E o dia estava lindo. Então, nós andamos bastante, mas andamos fazendo o nosso caminho. seu caminho. Nossa, e Ponte de Lima é uma graça, né, Yuri? Ponte de Lima é uma coisa linda. Eu tive uma experiência peculiar em Ponte de Lima, porque estava tendo uma festa enorme. Então a gente chegou em Ponte de Lima mais ou menos 8 horas da manhã, que a gente tinha dormido a 10 quilômetros antes de Porto de Lima, na casa desses portugueses. Então, quando nós chegamos, tinha fanfarra tocando, tinha umas bandas que ficavam circulando. Eram 8 horas da manhã, a cidade estava tomada de barracas, É de um camping. vilarejo, né, gente? Ponte de Lima é um vilarejo lindo, cheio de jardins, mas é um vilarejo. Um rio no meio. A paisagem que eu tive de Ponte de Lima foi muito peculiar, eu imagino, né? Porque realmente Em não é festa, sempre que é. tem aquela festa, e a gente passou lá no dia da festa. Então, tivemos uma beleza diferente, uma visão de uma beleza diferente. Legal. Muitos E aí tem bêbados no caminho. muito vinho, né, gente? Uma terra de vinho maravilhosos. Mas ainda depois tem os vinhos verdes. Ai, meu Deus, umas coisas maravilhosas, né? Tem mais uma pergunta entrando, mas eu queria que a Tati falasse também. Os parceiros de caminho, mais um companheiro de caminho, né? Sim, acho que a próxima também é um outro parceiro. Dá uma passadinha aí para a gente ver. É, Os cachorros ao longo do com caminho, concha né? e tudo. Uma gracinha, uma gracinha. Ah, isso é legal, né? Os albergues, gente, os albergues. Tem duas perguntas entrando, eu já vou colocar. E tem essa foto de albergue e tem uma outra, peraí que a gente já volta para aí. Espera, que tem uma outra de albergue. Ai, Não cadê? tem mais. Eu Não acho que tem não. mais, você tirou. Tinha uma Não. cama diferenciada de albergue, mas tudo bem. Era uma outra cama. Então, são os amigos que a gente encontra, ou eles estão atrás da grade, ou eles estão no quintal de uma casa, né? Ou estão aí, né? Fazendo. Às vezes eles latem atrás da gente, às vezes não, né? Pois é, são os amigos do caminho. São diversos, né? Não só. São os amigos peregrinos, né? Seus amigos pequeninos. E do albergue, se você quiser passar aquela foto das camas, porque eu falo que eu fiz meu caminho sozinha, mas como é que você vai falar que você faz um caminho sozinha dormindo? Olha, Sim, é com alguém que você nunca viu na vida, que também tem sua história, que tem seu idioma. Então, assim, quando eu falo que eu fiz o caminho sozinha, a gente nunca está sozinho, né? Seja com os bichinhos que a gente vai se conectando no caminho, com a própria natureza, com a nossa natureza. Mas quando a gente chega no albergue, a relação ela é quase que obrigatória, né? Porque você está ali coladinha na cama com outra pessoa que também caminhou, que também está cansado, que também tem sua história. Então, é uma fraternidade, né, gente? É uma é, fraternidade, né? banheiros coletivos, tudo coletivo. Então, assim, é um grande aprendizado, né? Um desprendimento, né? De vaidades, não tem espaço, muito espaço para isso, né? Porque ali é a nossa Interessante. essência, ali é o nosso cansaço, é isso. E você foi sozinho, o Yuri foi com a companheira dele. Yuri, como é que era
passar uma noite no hostel, no albergue? Olha, eu recomendo a todos que têm companheiros e companheiras que façam o caminho de Santiago com ele ou com ela, porque se vocês chegarem do outro lado ainda juntos, olha, é pro resto da vida. É pro resto da vida, né? É um belo teste, né? É uma É, jornada e é, tanto. porque você passa por muitas provações e você também entende o valor de ter alguém ali com você. Eu desenvolvi uma canelite no caminho, no final, e canelite, eu nem sabia que a gente tinha músculo na canela. Bom, a gente tem, Nossa, e eu quando nunca ele tinha ouvido falar inflama, de canelite. Nunca tinha ouvido olha, falar, já vou ficar atenta ao o controle. músculo que faz isso aqui, o seu pé faz isso, né? Nossa, simplesmente ele. É só isso. E ele sobe na sua canela quase toda. Então, é, mas em determinados momentos era ela que precisava que eu esperasse, em determinados momentos era eu que precisava que eu esperasse, em determinados momentos a gente vai junto, em determinados momentos cada um abre distância e vai sozinho, vai escutando. E você entende sobre respeito, você aprende sobre companheirismo, você aprende sobre saber pedir ajuda e sobre ajudar. Você desenvolve. Eu arrisco dizer que há pessoas casadas há tanto tempo e não passaram por essas provações, não sabem exatamente quem está do seu lado. Faz o caminho de Santiago. Você vai saber um pouco mais com quem você dorme todas as noites. É uma provação, e assim, ou nunca mais vê a pessoa, provavelmente, ou gruda e é com essa que eu vou, né, Yuri? E é entender isso, que às vezes você está junto, às vezes você está de mão dada, às vezes você está longe, às vezes você está cuidando, às vezes está sendo cuidado. Então, é uma metáfora da vida, o caminho. Não tem É outro verdade. jeito de colocar, E esse né? respeito que você, se você me permite, esse respeito que você está colocando desse tempo, né, tem muito a ver com o que a Tati falou desse ritmo de cada um, né, que a Tati falou no começo, para quem está entrando agora, pode ouvir isso, essa conversa maravilhosa aqui, essa roda na rede, fica gravada aqui no Face da Todos os Cantos. A Tati falou do ritmo. A primeira coisa que ela falou foi ela conseguiu perceber o ritmo dela e respeitar esse ritmo que cada um de nós tem. E eu acho que Yuri tem encosta naquilo que você está falando, né? Dessas experiências que a gente passa ao longo do caminho, percebendo o ritmo de cada um, no ritmo do amor, no ritmo do respeito, no ritmo mesmo de velocidade, no ritmo dos pensamentos, né, das atitudes. E, gente, é muito duro andar por esse caminho, né? É um caminho ele é lindo, mas ele é desafiador e talvez ele seja mais desafiador ainda para a gente dentro, né? Que é o que a gente está falando aqui, esse estado de espírito de peregrinar, porque tem o silêncio, tem a paisagem, tem o solo que é sagrado. Quantos milhares de pessoas, milhões de pessoas passaram durante esses séculos por aquelas rotas, né? E a gente parar para respirar, esse companheirismo. E aí a Adriana Freitas está perguntando: quais as experiências mais marcantes? Eu acho que vocês já falaram bastante sobre essa, e a gente vai caminhando agora para o nosso fim. O assunto geralmente é de 1 hora, mas o assunto está tão gostoso que a gente andou pelo Cronos, né? Estava tão gostoso no Kairos e a gente saiu do Cronos, né? Mas assim, qual a experiência mais marcante para cada um de vocês? E aí depois eu quero saber como é que é voltar para casa. Qual a experiência mais marcante para você, Tati? Difícil, né? Pois é, para mim, a mais marcante foi a que eu contei, que foi a do meu primeiro dia, sabe? Aquilo para mim me marcou.
né? Aquilo para mim me acompanhou por todo o caminho e me acompanha até hoje, né? Então, aquilo que eu vivi foi muito intenso, né? Então, para mim essa foi a cena que eu carrego. E acho que depois eu falo como é que foi voltar para casa. Deixa o Yuri contar dele, eu estou curiosa para saber a dele. Isso. Qual que é a sua experiência mais marcante, Yuri? Meu Deus, é difícil, tem que escolher uma. Assim, bom, eu acho que aqui uma das que marcou muito foi a da escolher atravessar ou não atravessar a serra e ser guiado pelos sinos das igrejas e por aquela intuição e por aquele, enfim, por aquela sincronicidade. Mas teve mais um momento que eu aprendi. Ali foi um momento de aprendizado. Não foi tão marcante, mas foi de muito aprendizado. Depois que nós atravessamos, nós ficamos em uma pensãozinha que tudo que a gente queria, e era uma festa quando tinha, era um ventilador ou um ar-condicionado, se a gente tivesse assim, com muita sorte. Chique, hein? Ar-condicionado no caminho. E como a gente estava muito cansado, porque realmente tinha sido uma epopeia, a gente ter andado 10 quilômetros a mais do que deveria naquele trecho, ter feito uma subida, uma descida, e a gente falou, não, hoje a gente fica nessa pensãozinha, que era uma pensão muito simples, era um lugar muito simples, aquele que a gente estava. Então, nós falamos, bom, tem ar-condicionado, olha que legal, que a gente conseguiu. A gente entrou na primeira, né? Entramos na primeira. E quando a gente entra, a intuição falou, não é aqui. Mas aí você queria chegar, entendeu? E eu ignorei a minha intuição de falar que não era ali. E tudo bem, tinha um menino atendendo na recepção. Eu vi os controles de ar-condicionado ali no balcão. Falei, é aqui mesmo. Então, podemos, tá aqui a chave do quarto. Falei, o ar-condicionado. Aí o menino, não, o ar-condicionado, minha mãe saiu para comprar pilhas, ela é aqui, gerente aqui, ela saiu para comprar pilha. Quando vocês voltarem do jantar, vai ter pilha, você pega. Eu falei, então tá bom, pagamos, tudo bem. Era uma cidade tão pequenininha que o dono do restaurante pegava a van dele e passava coletando todos os peregrinos, levando para o único restaurante que tinha. E aí, depois que o dono do restaurante deixou a gente de volta, eu fui todo animado na recepção e tinha uma senhora muito séria na recepção e eu falei, eu vim aqui pegar o ar-condicionado, as pilhas. O controle. Ar-condicionado? Sim, tem ar-condicionado no quarto, né? E o controle está sem pilha e seu filho disse que ela, não, você não precisa de ar-condicionado. Essa noite está fresca. Você pode ficar sem ar-condicionado. Nossa. Aí, lembra que eu falei, tem o turista, tem o mochileiro e tem o peregrino? O meu lado turista começou a gritar dentro de mim. Fala, que absurdo, que loucura, cara. Revida, você não pode deixar isso acontecer. Existe o ar-condicionado, você pagou por isso. Mas aí o lado peregrino diz, amanhã você vai estar em outro lugar. Dorme. Tudo bem. Tantas noites você dormiu sem ar-condicionado, dorme essa. Não se estressa, vai levar isso para quê? O que vai adiantar você ficar bravo? E o lado peregrino venceu, e isso foi tão bom sentir isso, esse processo, porque isso dura um átimo de segundo. Nossa, né? Rapidíssimo. Rapidíssimo. E nesse rapidíssimo é que você pode estragar a sua noite. Você pode. Então, tem o peregrininho e tem o turistinha. Cada ombro. Eles cutucam. Tem um que cutuca mais, né? Eu escutei o peregrininho essa noite. E foi ótimo. Dormimos, não nos estressamos no outro dia lindo, outra caminhada, e aquilo ficou. E tudo passa. Tudo passa, né? Ficou com aprendizado. Tudo passa. Muito bom. Eu quero contar, só para complementar que eu ouvi agora essa coisa do ar-condicionado, eu fiquei o tempo todo em albergue municipal paroquial, né? E então, na noite anterior de chegar em Santiago, a gente decidiu, eu estava com a Adriana, e a gente decidiu ficar numa casa que tinha ali, tinha quartos. Falei, vamos dormir direito, que a gente estava bem cansada, né? Para a gente chegar bem em Santiago. Quando a gente chegou e tinha toalha
a alegria, porque tinha toalha, eu abraçava a toalha, numa alegria, do tipo, tem toalha. E assim, aí a questão da gente se encantar com o simples, né? E por acaso tinha uma banheira. Tinha uma banheira. Uau, banheira! Eu preciso contar, a Adriana vai me matar, mas eu preciso contar. A Adriana foi tomar banho primeiro e ela demorou horrores, né? Quando ela volta, eu falei, caramba, aproveitou mesmo a banheira. Ela lavei toda a minha roupa. Coisa de peregrino, né? Aproveita para lavar, é verdade. E põe a noite para estender, né? É isso aí. Teve uma noite de perefino. Tem o peregrino e o perefino. Olha. É verdade, é verdade. Gente, você sabe que eu tenho um amigo, aliás, ele é um companheiro de trabalho, antes que você vai responder, e ele tem poucas peças de roupa. Eu falo assim, quantos shorts você tem? Eu falei, onde você mora? Ele falou assim, na minha mochila aqui. Eu falo, como assim? Na minha mochila. Quantas roupas você tem? Ele falou assim, ó, de shorts eu tenho 2. Esse, quando eu lavo, e põe para secar, esse daqui. E tênis? Não, tênis eu só tenho esse, ó, tá começando a furar, mas ele tá ótimo. Na hora que ele furar de vez, eu compro outro. Eu falo, Aí que eu comecei a dar uma guinada na vida mesmo e dizer, eu vou ficar sem consumir. Faz 2 anos que eu não compro roupa e não compro sapato. 2 anos. Às vezes eu troco no brechó, eu troco com a Anel, mas não troca comigo. As roupas, assim, nossa, a gente gosta das mesmas coisas, a gente troca. Quer dizer, o essencial, né, gente? Isso é um estilo de vida, isso é uma decisão. E aí, Yuri, você volta para casa e fala, eu tenho que escolher sapato, eu tenho que escolher roupa. E meus filhos ainda dizem que eu tenho muita roupa, mas eu tenho pouca roupa. Mas é isso, gente, é o conforto essencial, ok? E Tatifico, como foi voltar para casa? Ai, não voltei, né? Até hoje, como eu já falei. Uma que casa, né? Afinal de contas, que casa a gente está falando, né? O que é voltar, né? Eu sempre disse que eu me sinto o mundo meu quintal. Então, para mim, eu estou em casa o tempo todo, né? Mas, assim, sair do caminho foi complicado, porque eu não queria terminar, eu não queria chegar, né? Eu não queria chegar lá. Até eu escrevi, na época, um textinho sobre isso, né? Todo mundo, a gente quer chegar lá, mas o que é lá? O que é chegar? Né? E essa coisa que o Yuri trouxe, né? Do caminho, né? Entre os risquinhos, né? Achei tão bonito quando ele disse isso, porque era isso. Então, voltar. Porque de lá depois eu fui para Portugal, eu fiquei mais um tempinho tentando esquecer, né? Que saí do caminho, mas foi muito difícil. E eu fiquei isso me fisgou bastante, né? Então, mas aí até porque eu tinha essa ilusão, né, de que ele acabava, de que tinha terminado, né? E aos poucos eu fui entendendo e assimilando que eu estou no caminho, que o caminho está em mim, e é assim que a gente segue. E agora, incluindo, o Yuri vai responder, Yuri, inclui na tua resposta, voltar do caminho depois de ter percorrido bastante tempo no meio, assim, dessas paisagens maravilhosas, com o silêncio, né? A gente vai a Compostela e Finisterra, elas têm um pouco de barulho, aliás, Compostela tem as gaitas o tempo inteiro tocando, né? Os músicos maravilhosos, mas como é que também é voltar para uma cidade grande? Fica para vocês. A volta é difícil, não é fácil, não. Eu acordei no dia em que eu cheguei, no outro dia, né? Eu cheguei sozinho, não tinha ninguém aqui em casa, estava só eu, né? Então, deitei, tomei banho, estava muito cansado, deitei e dormi. Eu acordei, devia ser umas 5:30 da manhã. Eu acordei procurando a minha mochila. Eu acordei, cadê minha mochila? Eu sentei na minha cama. Eu falei, meu Deus, não tem mais caminho. Você estava no caminho, né? Não tem outra cidade. Eu sei onde vou dormir hoje, eu sei onde eu vou acordar amanhã. E isso pesou. Eu falei, eu vou ter que escolher uma roupa hoje. Eu vou ter que escolher um sapato hoje. Isso pesou.
E logo depois é como a Tati disse, exatamente como a Tati disse. Você entende que não acaba, que tudo aquilo está em você. A pessoa que chegou e que sentou na cama nessa madrugada não é a mesma que fez o caminho. É outra pessoa. Tudo aquilo te marca profundamente, muito mais profundamente do que eu imaginei que fosse. Mas foi isso. Eu botei a minha bota e falei, eu vou andar. São 6, mas eu não fui, porque eu estava com canelite. Eu falei, tá doendo muito, Nossa não dá. Senhora. Mas eu botei as minhas botas e eu me levantei às 5:30 da manhã e eu abri a janela e eu senti o ar da manhã e eu falei, como é que eu vou fazer agora? Que vai ser? Nossa, que forte isso, hein? É, Que você se forte sente um isso. passarinho que voltou para a gaiola, mas não é a mesma gaiola e não é o mesmo É o passarinho, e mesmo o passarinho passarinho. conhece a porta da gaiola. Ele sabe que É ele não está verdade. trancado. Uma vez passarinho voa, dificilmente ele quer ficar engaiolado, mas ele pode até ficar na gaiola, mas deixa a gaiola dele, a porta da gaiola aberta, não é não? Deixa a porta da gaiola aberta. Ah, muito bem. Tem gente dizendo, nossa, que forte, que legal ver como se revelam os lados do peregrino e do turista nessa caminhada tão rica. A Simone Crema e a Camila Aguiar, nossa, que forte isso, é forte mesmo, é isso mesmo, Camila. Queridos, caminhando mesmo para o fim, qual é a bússola interior de cada um de vocês e qual é a próxima trilha? Deixa eu pensar. Mesmo com isolamento, a gente tem possibilidades de trilhas. Qual é a sua bússola interior, dona Tati? Eu acho que no caminho eu me reconectei com a intuição, né? Quando a gente abre mão do Excel, a gente precisa se reconectar com outras bússolas, né? Outras formas a gente se guiar. E lá no caminho eram setas amarelas, né? E hoje eu acho que é a minha intuição. E eu tenho ouvido bastante, sabe? Às vezes dou umas comidinhas de bola, mas sempre que eu posso, eu fico atenta ao meu sentir, o meu corpo sinaliza bastante. Às vezes eu sinto no corpo, eu sinto eu sinto. Então, hoje a minha bússola interna é essa intuição. Eu me sinto mais conectada com ela. E sobre a próxima trilha, a próxima travessia, eu não sei. E aqui tiver que ser, vai ser. Assim, estou totalmente aberta para o próximo caminho, que pode ser amanhã, né? Então, Isso aí. é Olha, eu isso. tenho o Sérgio Adas, o grande educador e ciclista Sérgio Adas. Muito bons relatos inspiradores. Um abraço, Sérgio, um abração. E aqui a gente está vendo, Yuri, você já vai falar, aqui a gente está vendo a Catedral de Santiago e o famoso, as botas da Tati aqui, né? E aqui o altar, e aqui do nosso lado direito, o famoso bota-fumeiro, que eles enchem de incensos, enchiam de ervas, e tem 6 sacerdotes que suspendem e ficam balançando ao longo da catedral. O Yuri quer falar um pouco disso também, Yuri? Além da Olha, bússola e a sua próxima trilha? quando eu cheguei em Santiago, a igreja estava sendo reformada. Então, eu Não pude teve. entrar, pude abraçar o apóstolo, mas não estava tendo missa, né? Ah, Então, eu não tive essa, a essa missa do vista. peregrino lá dentro. Não. Não teve a missa do peregrino, mas foi Ah, não numa teve o igreja bota. que fica um pouco embaixo, Ah, assim, tá. É uma né? menorzinha, né? Isso. Menorzinha. Mas Isso é como mesmo, é a vida, tem. né? É isso aí. Ela ficou um tempão reformando por fora. Aí ela terminou em 2018 e agora ela começou a reforma por dentro. O bota-fumeiro é para tirar o odor daqueles peregrinos antigos, né, que chegavam, andavam quilômetros e quilômetros e chegavam sem banho a Compostela, e também é legal porque é uma defumada geral, né, de corpo e alma,
E é uma coisa gigantesca, você acha que vai bater na sua cabeça, né? Vai e volta, vai e volta. Enfim. Mas, Yuri, conta para nós a sua bússola interior e qual é a sua próxima trilha. Confiar. Confiar e buscar ter menos expectativas, porque o que você sabe o seu caminho, você encontra o seu caminho, né? E você faz esse caminho enquanto você caminha. Então, é esperar menos. Tenha objetivos, mas esteja aberto para que a igreja esteja reformando quando você chegar em Santiago de Compostela. Esteja aberto para os desvios, para as derrotas, né? Quando você sai das suas rotas, quando você muda, esteja aberto, porque você está no caminho. Isso é o mais importante. É estar no caminho. E como a Tati disse, uma vez que você começa, você não termina mais. Você olha para a vida de outro jeito, você olha para a vida com mais confiança, com mais abertura, você entende o que é a intuição como instrumento de navegação. E sobre os próximos passos, eu não sinto, é engraçado, eu não sinto vontade de viajar mais de turista. Eu não sinto mais. Eu vi com muita estranheza na volta as pessoas voltando com muitas malas no avião. Eu realmente estranhei isso. Assim, não é uma coisa que a gente sente porque por um construto intelectual ou porque não. É um sentimento mesmo. Sentir mesmo, Olha, o tanto de medo que essa pessoa tem nessa mala. E você com uma mochilinha. Então, o próximo, eu acho que vai ser o Congresso no México. O Congresso Opa! Ano que vem, né? Porque seria agora, né? Era para estar voltando do México agora. É verdade, é verdade. Mas o caminho é cheio de surpresas, né? E foi ótimo. Esse ano foi ótimo. Apesar de tudo, para quem faz o caminho e leva ele no coração, é ótimo. É ótimo. A gente vê que tudo isso passa. E que amanhã essa pandemia vai ficar o aprendizado, vai ficar as nossas escolhas, vai ficar o que nós aprendemos de nós mesmos quando estávamos nesse casulinho de borboleta, né? Que é essa reclusão. Então, acho que esse é o próximo passo, continuar confiando. Fiando junto, né? Fiando junto. Tem gente se organizando aqui para fazer o caminho, quando puder, aqui no chat. E esse é o símbolo, quando a gente chega em Finisterra, que é o ponto extremo oeste da Galícia, ali, que eles achavam que era o final do mundo. E aqui esse mar, né, que é um mar muito bravo, e nessa imagem é linda, essa é a bota de ferro, e é o símbolo que a gente deixa, que os peregrinos deixam as botas que já estão gastas. Então, de Compostela vão a Finisterra, que é para mim é o auge para mim do caminho, é Finisterra. E sempre no caminho, como todos nós, né? Sempre no caminho. E aí tem a oração dos peregrinos, Tati. Você consegue ler? Posso ler, mas é que acho que a carta também do Yuri já fala tanto do que tem aqui, mas, bom, já que eu coloquei, é uma oração de uma igreja, numa missa que eu fui, e aí eu li essa oração em português, e para mim marcou muito. Ela diz assim: durante muitos séculos, esta igreja tem visto milhares de peregrinos caminhando a Santiago. Vocês continuam com essa tradição, sem dúvida alguma, com muito esforço e sacrifício. Pensamos nos diferentes motivos que fazem caminhar a Santiago, e entre eles existem 3. A primeira intenção seria dar graças a Deus por todos os bons momentos da nossa vida. Também damos graças por poder viver essa realidade humana do caminho de Santiago. A segunda coisa é que cada um de vocês tem em seu coração uma ou mais intenções para fazer esse caminho. Pode ser uma promessa, dar graças, buscar uma resposta, ou talvez fazer um grande pedido. Isso só Deus sabe. Cada um sabe por que está caminhando a Santiago. Oremos para que cada um de vocês encontre o que está buscando. E o terceiro
é que o caminho de Santiago também se chama caminho de estrelas. Às vezes, as estrelas estão escondidas no universo. Existem outras que são fugazes, brilham muito durante um tempo e logo se apagam. Mas a estrela autêntica segue dando luz sempre. Vocês também são estrelas do caminho e continuam dando luz ao mundo à sua volta, passando a seus irmãos a mensagem de Santiago. Que lindo! Linda, né? Gente, muito lindo. Bom caminho, gratidão, Tati. Obrigada, Yuri. bom caminho. Bom caminho, um trabalho muito lindo. Eu vou parar aqui. Uma partilha de experiências tão profundas e tão pessoais. Gratidão mesmo. Eu sei que para vocês fazer a live era complexo, mas no caminho de vocês tem um coração, né? E que esse caminho segue dentro de vocês, assim como segue dentro de mim e de quem fez o caminho. Gente, quem não fez, um dia faça, porque ou não precisa ser o de Santiago, tem tantos outros caminhos, né? Porque verdadeiramente o caminho nunca termina de passar por dentro de nós. Gente querida, obrigada. Boa noite. Muito lindo mesmo. Bom caminho para todos nós. Bel, super gratidão, você aí fazendo a sua facilitação. Daqui a pouco ela fica pronta e a gente posta. Belzinha, você está ouvindo a gente? Dá um tchau aqui. Bel deve estar conectada na sua arte. Gente, super gratidão. Beijo. Queridos, super gratidão mesmo. Utreia, e fica gravada se vocês quiserem compartilhar ou assistirem novamente, ok? Tá bem. Obrigada, gente. Bons sonhos. Boa noite. Bons sonhos e bons caminhos, não é? Não dá para ver, Bel, mas aí a gente vê depois. Gratidão. Agora acho que a Paulinha vai nos desconectar. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado a todos que assistiram.